Caminhando pela cidade grande outro dia, vi um homem sentado na calçada, uma cumbuca no seu lado e uma placa dizendo: vende-se histórias. Mesmo apressado, aquilo me chamou a atenção. Voltei, cumprimentei o homem e fiquei olhando ao seu redor. Procurei livros, revistas, alguma coisa que representasse uma história. Não existia nada ali, apenas a placa vendo histórias. Aquilo me fez pensar o que significa isso. Eu perguntei para o homem: Senhor, aqui está escrito vendo histórias, mas eu não vejo nenhum livro, não vejo nenhuma revista, nada que pareça histórias. O que significa vender histórias? O homem me olhou e perguntou: você está interessado em uma história? Eu olhei para ele e disse: estou interessado. Sente aqui. Foi o que ele me disse: sente aqui. E começou a contar uma história. À medida que ele ia contando a história, aquela mensagem passada, que tudo que ele falava ali, me veio à mente. E eu vi que ele contava a minha história. As passagens alegres, as passagens tristes, as conquistas, as derrotas. À medida que ele ia falando, a minha história vinha aparecendo. Aquilo me emocionou um pouco, me deixou um pouco preocupado e também muito curioso. Passando o tempo, acabou a história. Toda a minha vida contada para aquele senhor que eu nunca vi, sentado numa calçada de uma cidade grande, de uma cidade estranha, num dia apressado. E aí eu perguntei: quanto custa essa história? O homem perguntou: reconheceu essa história? Me chamou a atenção passagens nela, coisas legais, coisas ruins. Reconheceu quem é o personagem principal dessa história? Eu disse: reconheci. Como o senhor sabe tanto da minha vida? E o homem disse: cada um tem uma história. Toda a vida humana que passa por aí, todo homem que está por aqui tem a sua história. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas às vezes não valorizam a sua história, a sua trajetória, aquilo que fizeram por ali, até aquele momento. Fiquei pensando naquilo e novamente perguntei: mas o senhor tem me dizer quanto custa essa história? E o homem perguntou: qual o valor que você daria para essa tua história? Eu parei, pensei, olhei para o lado. Não acho um valor que possa ser mensurado, falei para o homem. Então você tem que dar o valor que você acha que sua história vale. Coloquei a mão no bolso, peguei uns trocados e entreguei, meio descontente, não sabendo bem ao certo se aquilo ali era o verdadeiro valor da história. A minha história. E você? Valorizou a sua história? Pensa naquilo tudo que já passou pela vida. E se fosse dar um preço, se fosse monitorizar essa história, qual o valor que você daria?